Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Firme aí? Beleza, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da química, né? Que é a área da ciência aí, em que a gente estuda os processos químicos que a gente está vendo agora, das substâncias, das misturas. E iniciando essa nova quinzena, nós vamos entrar ainda dando continuidade, né, ao assunto de separação de misturas. Nós vamos entrar no assunto do nosso cotidiano, ou seja, o que a ciência colabora, né, para os avanços que nós temos hoje no dia a dia da nossa sociedade, né? Ou seja, se o que a gente tem hoje, o que a gente vive hoje, né, a nossa qualidade de vida que a gente tem em função da ciência. Ou seja, nós sabemos que os avanços da tecnologia, os avanços no dia a dia que nós temos hoje nas nossas capacidades de produção, né, de produtos industriais, a qualidade de vida nossa, tudo gira em torno das ciências e da tecnologia, né? Então nós sabemos que hoje é muito importante a gente estudar e ver o que essa parte da química está influenciando no nosso dia a dia. Bom, então é muito importante que a gente analise, né, é, o, o que os nossos conhecimentos que nós estamos aprendendo aqui pode estar influenciando no nosso dia a dia. Por exemplo, a água que nós bebemos. Quando chega a água tratada até as nossas casas, ela passa por todo um processo, né, químico de separação de misturas, né? Quando a água chega nas grandes tubulações ali na captação de água, na estação de tratamento de água, né? Tem uma rede de tubulações que o primeiro passo é a captação da água bruta na estação de tratamento. É realizada por adutores e mananciais superficiais, como rios, né, lagos, né? Então, assim, o que acontece? A água passa por essas tubulações e a água chega bruta ali na estação de tratamento. O que é essa água bruta? É a água com vários poluentes, vários componentes que, nesse caso, estão ali presentes na água, como pedaços de madeira, né, de folhas, né, uma água barrenta, uma água misturada com areia, né, uma água que não é propícia para o nosso uso. Então essa água ela vai passar por todo o processo de tratamento de água na estação de tratamento. Então, por exemplo, primeiro a água é captada e faz o processo por exemplo, da peneiração. Eles colocam uma tela grande, uma tela toda furadinha, né, em que não deixa passar objetos maiores. Então ali eles separam os pedaços de galhos, de folhas, né, e que são depois retirados pelo processo da catação, né? Então a gente usa a peneiração inicialmente e depois a catação. Logo após, a água barrenta é colocada em um container, um outro container, né? E posteriormente é jogado um produto químico ali no lugar daquele container, naquela piscina de água. É colocado sulfato de alumínio, né? Ou sulfato férrico. Essa substância, o que ela vai fazer? Ela vai se juntar à sujeira, ao barro ou à areia, vai impregnar e vai formar flocos. E por isso que o nome do processo é floculação ou a coagulação, né? Floculação ou a coagulação. Ou seja, a sujeira ela vai coagular, vai formar tipo uma nata, né? No fundo desse container, dessa piscina de água. Então o que acontece? Essa sujeira ela vai afundar e ficando acima a água limpa, né? Então nesse caso, aí depois o que acontece? A água limpa ela passa por uma tubulação e é armazenada no outro container, no outro container em que vai sofrer o processo da filtração, né? Ou seja, vai acontecer o processo da filtração, passa por filtros de carvão, de pedacinhos de cascalho, né? Esse filtro passa por ele, a água passa por ele e onde é depositada ali as partículas menores de sujeira, né? Então, nesse caso, é o último processo em que a água já sai limpa por outro lado. Então,
ele passa por um processo da filtração, né? Então, depois ali no local da, da água, da floculação. Então, nesse caso, o que acontece? A água, no final, ela é tratada com produtos químicos que vão desinfectar a água. A desinfecção da água é feita por cloro, né? Então, o que acontece? Eles jogam cloro na água para poder matar micro-organismos, como as bactérias, por exemplo, né? E o último processo é a fluoretação da água. A fluoretação é destinada à incidência de cáries, né? E depois que faz a fluoretação, controla-se o pH da água, para que a água não possa estar corrosiva, para poder destruir os encanamentos, né? Destruição ou danificação, né? Dos canos de água, né? Ou seja, para diminuir a corrosividade da água, nesse caso. Bom, depois nós temos, nesse caso, o esgoto. A tratação do esgoto, que é um outro processo em que acontece, né, no nosso dia a dia de separação de mistura. O tratamento de esgoto. Como que é feito o tratamento de esgoto? No esgoto a gente sabe que é uma mistura heterogênea, onde nós temos sólidos como as fezes, né, e líquidos dissolvidos como a urina. E as fezes e a urina, se for lançado diretamente na água de rios e mares, por exemplo, pode provocar a poluição daquele lugar, né? E nesse caso provocando doenças nas pessoas que às vezes vivem ali naquelas regiões e utilizam essa água. Então o esgoto, para ele ser eliminado, ele precisa ser tratado. Como que se faz a tratação de esgoto? Tratamento de esgoto. Bom, o tratamento de esgoto inicialmente é feito o processo da filtração dele, né? Filtra o esgoto e retira-se a sujeira sólida do esgoto. E se divide em algumas etapas, remove essa sujeira, essa mistura de sujeira e utiliza a filtração, né? E depois a desaneiração. Desaneiração é a retirada da areia por decantação, né? E logo após vem a peneiração, que a peneiração e a aeração. E entre algumas etapas, a utilização de produtos químicos e micro-organismos para auxiliar no processo. Então, assim é feito o tratamento de esgoto. Bom, vamos para a produção de combustíveis e medicamentos. Como se produz combustível? O combustível, ele vem do petróleo, né? Então, a gente sabe que o petróleo é uma mistura, é um líquido preto que é uma mistura de outros líquidos como os combustíveis, por exemplo. Então, o que acontece? Coloca-se esse líquido preto, o petróleo, em uma coluna de refinamento, ou seja, uma coluna em que vai aquecer, né, o petróleo e os pontos de ebulição fixos dos líquidos, de acordo com suas densidades, eles vão se separando. Então, nesse caso ali, o petróleo ele vai se separar à medida que for aumentando a coluna de refinamento, vai diminuindo a sua temperatura. Então, nesse caso, onde a gente tem a coleta desses líquidos, à medida que vai diminuindo o ponto de ebulição deles. E as substâncias mais densas vão ficando na parte inferior dessa coluna, né? Como, por exemplo, o pinche, que vai ficando ali na parte inferior da coluna de refinamento, né? Produção de medicamentos. Como que a gente faz a produção de medicamentos? Primeiramente a gente tem que isolar a matéria-prima, né? Ou seja, a matéria-prima que a gente pode encontrar, por exemplo, em uma planta. Bom, o que acontece? A gente vai separar essa matéria-prima por processo de dissolução fracionada ou cromatografia, né? O que é a cromatografia? É o processo de separação da mistura em que aquela substância vai ficar impregnada na superfície de outra substância. Então, usa-se a cromatografia ou a dissolução fracionada para separar a matéria-prima daquele extrato vegetal, né, daquela planta que foi retirada como planta medicinal. Depois de isolado, o que vai servir como medicamento, é feita então a sua sintetização em laboratório, né? Então é um processo um pouco mais, vamos dizer assim, processo um pouco mais complicado, né? É feito apenas em laboratório.
certo? Então a gente sabe que o estudo da ciência permite sempre nosso futuro. A nossa sociedade humana, ela vive em função das tecnologias produzidas pela ciência. Então nós sabemos a nossa dependência que nós temos em relação a todos esses processos aí. Então é isso daí, pessoal. Espero ter ajudado vocês no entendimento desse conteúdo, né? E vamos tirando nossas dúvidas depois nas nossas aulas online também, tá bom? Estejam preparados para as aulas. Fiquem todos com Deus e até mais.